Na aula de hoje vamos estudar as funções oxigenadas e nitrogenadas. Estudamos 10, então vamos verificar cada uma. Nas funções oxigenadas, o que quer dizer isso? Além de carbono e hidrogênio na estrutura, eu vou ter o elemento oxigênio. Então, uma função que a gente estudou oxigenada é a função álcool. Quando é que eu tenho a função álcool? Quando eu tenho o grupo hidroxila, que é o grupo hidroxila OH, ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É o átomo de carbono que só faz ligações simples. Analisando a nomenclatura, tenho 2 carbonos, prefixo et. Somente ligações simples, terminação O, o OL, porque é uma função álcool, então vai terminar com OL. Então aqui a gente tem o etanol, que é quando eu tenho um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Outra função oxigenada que a gente estudou, fenol. Quando é que eu tenho um fenol? Quando eu tenho o anel aromático, e a esse anel aromático eu tenho o grupo hidroxila ligado. Então, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, 3 ligações duplas de modo alternado, e a esse anel aromático eu tenho o grupo hidroxila ligado. Então, aqui é a função fenol. A função fenol, a nomenclatura é um pouco mais complicada, mas no caso dessa estrutura aqui eu tenho o fenol comum. Outra estrutura que a gente estudou, função, vamos lá, foi a função enol. Quando é que eu tenho a função enol? Quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono que tem uma dupla ligação. Então, aqui eu tenho a função enol. É parecida com o álcool, mas tem que ter o cuidado, porque álcool é quando eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, não pode ter ligação dupla aqui. E já no enol, eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono, né, que vai ter uma saturação, que no caso é uma dupla ligação. Analisando a nomenclatura, tenho 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop. Contém uma ligação dupla e ela se encontra entre o carbono 1 e 2, e eu sempre escrevo o menor número 1. Como é uma dupla ligação, o infixo é em. O grupo hidroxila está ligado ao carbono 1, então número 1. Eu tenho que indicar a qual carbono o grupo hidroxila está ligado, porque se eu tenho 3 átomos de carbono, ele pode estar em outra posição. Então aqui eu tenho o prefixo prop, 1, em, 1, ol, que é a fórmula do enol. Vamos lá, outra função que estudamos, ácido carboxílico. Quando é que eu tenho um ácido carboxílico? Quando eu tenho o grupo hidroxila, que é o OH, ligado a uma carbonila. O que é carbonila? C dupla O. Então, aqui no caso eu tenho o ácido carboxílico. Então, aqui carbono 1 e o carbono 2. Como é que eu faço a nomenclatura de um ácido? Primeiro, como é um ácido, já começa com o termo ácido, a nomenclatura. Aí vamos lá. Ácido, tenho 2 carbonos et, somente ligações simples, o infixo é an. Como é um ácido carboxílico, a terminação é oico. Então aqui a gente tem o ácido etanoico. Outra função, aldeído, também é uma função oxigenada. Quando é que eu tenho um aldeído? Quando eu tenho o hidrogênio
ligada a uma carbonila. Então, observe que a diferença do aldeído para o ácido é que o ácido é um grupo hidroxila ligado a carbonila. No aldeído é hidrogênio ligado a carbonila. Numerando, né, para dar a nomenclatura, carbono 1, 2, 3, então o prefixo é prop. Somente ligações simples, né, ocorrendo entre os carbonos, o infixo é -an. E a terminação de aldeído, al. Então, aqui a gente tem o propanal. Aí vamos lá, outra função oxigenada também, cetona. Quando é que eu tenho uma cetona? Quando eu tenho a carbonila entre cadeias carbônicas. Vou até colocar outro carbono aqui. Então, se eu for numerar, eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional, então é a partir da extremidade do lado A. Então, carbono 1, 2, 3, 4. Como é a nomenclatura de uma cetona? Se eu tenho 4 carbonos, prefixo é but. O carbono, a carbonila, né? No caso, só tem as ligações simples, né? Vale salientar. Antes da terminação, vamos para o infixo. Então, se eu tenho 4 carbonos, but. Somente ligações simples, an. E a carbonila, ela se encontra no carbono 2. Então, eu indico onde ela se encontra. Principalmente em cadeias onde eu tenho a partir de 5 carbonos. Porque se essa carbonila tivesse nessa outra posição, ela também seria butan 2-ona, certo? Então, aqui é a nomenclatura dessa estrutura que é uma cetona. Então, só aqui a gente já viu 6. Vamos lá para outra. Outra função também oxigenada. Nós temos a função éter. O que é um éter, né? É quando eu tenho, obrigatoriamente, o oxigênio como heteroátomo. Então, aqui eu tenho a função éter. Então, numerando carbono 1, 2. Aqui eu teria carbono 1, 2, 3. Como é que eu faço a nomenclatura de um éster? Então, eu vou analisar qual é a parte menos complexa. Como é que eu analiso isso? Eu vou verificar onde é que tem menos carbonos. Então, é aqui do lado A, só tenho 2. Então, o prefixo é et. Como é uma função oxigenada e a função éter, entre um prefixo e outro, vou colocar o termo oxi. Na extremidade mais complexa, tenho 3 carbonos, prefixo prop. Entre os carbonos, só está ocorrendo ligação simples, então o infixo é an e a terminação o. Então, a nomenclatura do éter, dessa estrutura aqui, no caso, é tox-propano. Aí vamos lá, temos também a função éster. O nome parece com éter, mas qual é o diferencial? Vamos lá. É que a função éster, ela é derivada, ou seja, ela é obtida entre um álcool e um ácido carboxílico. Então, essa parte aqui que tem a carbonila, ela vem do ácido, e essa parte aqui com o oxigênio e a cadeia carbônica, ela vem do álcool. Dada a sua nomenclatura, né? Vamos lá. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, começando com a parte que vem do ácido, né? Que é a parte que tem a carbonila. Se eu tenho 2 carbonos, et. Somente ligações simples, an. Aí, como é a função éster, agora eu escrevo o termo o-ato. De, aí vou para a parte que vem do álcool. Se tem 3 carbonos, prop. E a terminação, ila.
Então, aqui eu tenho o etanoato de propila. Então, primeiro é o prefixo da parte que tem a carbonila, o infixo -an, porque só está ocorrendo ligações simples entre os carbonos, o termo oato, de 3 carbonos, prefixo próprio e a terminação -ila. Então, aqui eu já tenho as 8 funções oxigenadas que a gente estudou em sala. Temos também a função nitrogenada, que é uma função nitrogenada. Então, vamos lá. Que além de carbono, hidrogênio, no caso da função amina, vai aparecer também o elemento o nitrogênio, na verdade, certo? Então, aqui na função amina, a amina ela é derivada da amônia, que aqui é a amônia, NH3. Então, a amina vai ocorrer a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por cadeias carbônicas. Então, nesse caso aqui, substituiu somente um átomo de hidrogênio, certo? Pela cadeia carbônica. Eu tenho, no caso, 2 carbonos, então o prefixo é et. Só está ocorrendo ligação simples entre carbono e infixo é -an. E a terminação amina. Então, aqui a gente tem a etanamina, que é a função amina. E temos também a função amida. Quando é que eu tenho a função amida? Na amida, além de carbono, hidrogênio e o nitrogênio, também aparece o oxigênio. Então, na função amida, eu tenho que ter o nitrogênio ligado a uma carbonila, que é o que está ocorrendo aqui. Então, o elemento nitrogênio está ligado à carbonila. Como é a nomenclatura? Aqui eu tenho 2 carbonos, então o prefixo é et. Somente ligações simples ocorrendo entre os carbonos, infixo é -an. E a terminação amida, certo? Então, aqui a gente tem a etanamida, certo? Então, aqui temos as 10 funções oxigenadas e nitrogenadas. Função álcool, fenol, enol, ácido carboxílico, aldeído, cetona, éter, éster, amina e amida.